quando nós observamos o trato para com as mulheres, isso fica ainda mais gritante. Porque para as mulheres, o apóstolo Paulo, ele é bem mais detalhista. Não adianta vir ao culto, cultuar ao Senhor somente, se a sua vida não é um culto ao Senhor. Não adianta. E Paulo vai dizer o que significa a mulher mais velha e a mais jovem viver para cultuar o Senhor. Ele vai descrever isso. Para cultuar o Senhor. As mulheres aqui são colocadas como uma missão primordial. Primordial. Elas são colocadas, olha que coisa linda, irmãos. As mulheres aqui mais velhas são colocadas como aquelas que moldarão as mais jovens para exercerem o papel que Deus criou para que elas fossem auxiliadoras idôneas. Olha a beleza disso. Olha a beleza disso. Você não tem que criar uma empresária, não. Você não tem que formar uma acadêmica, não. Existe algo que antecede a isso tudo. Tudo. Criar uma mulher piedosa. Piedosa. E lá na frente você vai saber que não foi você. Mas você vai ter o privilégio de ter sido utilizada em silêncio pelo Espírito Santo de Deus para moldar um coração de jovens. Oh, irmãos, o que é mais precioso do que isso? O que é? Sei lá, qual é o carro que tu tem? Tu acha que o carro que tu tem vale isso? Qual é a casa que tu tem? Vale isso? Quanto é que vem no teu contra-cheque? Vale isso? Vale? Oh, irmãos. O grande problema é que nós, de alguma forma, não nos espantamos mais com a grandiosidade das Sagradas Escrituras. Olha o que eles falam para as mulheres adultas e as jovens aqui. Da mesma forma, as mulheres da igreja, sejam elas velhas ou jovens, tinham um papel primordial a desempenhar. E observe, esse papel vai muito além, mais uma vez, das programações da igreja. Na verdade, o teor e a linguagem do que é exigido aqui fortalece ainda mais o fato de que a igreja é o centro daqueles que a compõem. Olha o que ele direciona para as mulheres aqui. Ele está mostrando que o evangelho deve ser central na vida da igreja e aquilo que é vivido na vida da igreja deve ganhar a cozinha das mulheres, a sala das mulheres, a casa das mulheres, para colocar esses locais como um campo missionário que preparará outras jovens. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, aqui mais velho e idoso é o mesmo critério dos homens, de igual modo, com igual ênfase, que sejam sérias. Sérias aqui é reverente quanto à piedade. É isso que significa. Não é uma pessoa sisuda, não. Pessoa que não fala com ninguém. Séria aqui significa ser reverente quanto à devoção piedosa. Olhar para a sua vida, olhar para a sua missão e ter seriedade nisso. Deve ser sérias em seu proceder, em seu comportamento, em sua conduta, ou seja, em sua vida. Que significa isso? O que significa, então? Não caluniadoras. E a palavra caluniador aqui é muito importante porque a palavra na língua original é diabolos. Isso daqui é um título dado a Satanás. É o acusador. Aquele que calunia é um acusador. É aquele que aponta. Que é um título para Satanás, para o diabo. Não caluniadoras, não escravizadas ou dominadas por vinho. O vinho aqui representa tudo aquilo que lhe tira da sobriedade. Não somente o vinho em si, mas aquilo que ele faz, lhe tira da sobriedade. O que é que elas devem ser, então? Sejam mestras do bem. Significa ensinar corretamente, segundo a sã doutrina. Qual é o propósito disso? A fim de instruírem
esse termo aqui significa instruir de maneira sábia e adequada, ou seja, restaurando uma mentalidade correta, e é muito interessante isso, porque os nossos jovens, as nossas jovens, têm a mente como um alvo a ser corrompido na universidade, nas escolas e na amizade. E esse termo aqui ele só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, significa restaurar a mentalidade correta. Imagine a cena maravilhosa. Você convida uma jovem nossa. Profeta de casa nunca é bem recebido, então a mãe tenta fazer com aquela jovem e não consegue. Tenta fazer e pede ajuda a outra mãe. Ô mulherzinha, né? Ô irmã, estou com dificuldade com a minha filha. Eu já tentei instruir de algumas formas e talvez eu não estou conseguindo acessar o coração ali quanto deveria. E quando eu falo, às vezes já vem com 7 pedras na mão, algumas barreiras já são levantadas, mas eu observei que ela lhe escuta de uma forma diferente. E pelo menos com você ela vai ser educada, porque não vai ser tão agressiva às vezes comigo. Então faz o seguinte, me ajuda nisso. Aí a outra irmã chama para passar uma tarde em casa. Vamos aqui preparar um lanche para gente. Começa a preparar o lanche que elas vão comer. Começa a preparar o lanche. Enquanto prepara o lanche, imagine que cor maravilhosa. Essa mulher instruindo, fazendo o alimento, manuseando o alimento, como se fosse o Senhor manuseando a nossa própria alma para nos formar e para nos deixar algo tão belo e saboroso. E depois, quando aquelas duas sentam para serem nutridas pelo alimento que prepararam, aquela mulher então ensina. Sabe por que nós estamos desfrutando aqui desse alimento tão saboroso? Porque teve um preparo prévio anteriormente. Aquilo custou algo para a gente. Nós tivemos que colocar a mão, nós tivemos que ralar, nós tivemos que dedicar energia ali. E agora, por causa disso, nós estamos sendo nutridas aqui. E aquela irmã, então, ajuda a outra irmã a pastorear a sua filha, a cuidar da sua filha, na vida comum. Não precisa fazer um seminário para isso. Às vezes não precisa nem abrir um livro, irmãos. Porque a piedade exala. Agora, se as mulheres mais velhas não forem piedosas, elas exalarão a hipocrisia. Mulheres velhas que não são sábias. Isso é ridículo. Mulheres velhas que não são sábias. Mulheres que se preocuparam tanto com a sua fisionomia, tanto com o seu corpo, tanto com a sua imagem e esqueceram de nutrir sabedoria. Na velhice de vocês, sabe o que vai falar por vocês? Não é a beleza não, porque tudo vai cair. Na velhice de vocês, quem vai falar por vocês é a sabedoria que vocês nutriram com os anos. É isso. É isso que vai falar por vocês. Irmãs, vocês devem cuidar do corpo de vocês. É o templo do Espírito Santo. Vocês devem cuidar da alimentação. Vocês devem cuidar para essa aparência de vocês. Mas vocês cuidam isso em devoção ao Senhor, em agrado aos seus maridos, não para serem desejadas sexualmente. Não dessa forma. Não dessa forma. Mas vocês devem cuidar. Agora lembre, mais do que isso, vocês devem nutrir sabedoria. Porque é isso que vai ficar. Você acha que para sua filha a sua beleza vai marcar? São as palavras em tempos difíceis que ficarão. São os conselhos em tempos difíceis que ficarão. É isso que vai ficar. Somente isso que vai ficar. A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha que coisa bela aqui. Como é que se ensina a amar, irmãos? Pode ler qualquer livro, lê. Eu não sou contra livro, não. Eu passo o dia lendo, irmãos. Mas como é que você ensina a amar? Porque amor acontece aqui, ó. E daqui você aprende algo.
Amar não é um sentimento, é uma decisão intencional. Não é um sentimento, porque sentimentos são voláteis. A paixão é um sentimento. E no amor nós temos paixão, não sem administração, não sem pastoreio. Nós temos paixão. As jovens, ensinando as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos. E é interessante aqui porque ensinar o que é amar o marido e por decorrência os seus filhos aqui, né, também, é aquilo que convém a uma boa esposa. Isso significa ser boa esposa. Agora, entendam isso, não na nossa cultura, porque você escolhe o seu marido. Agora, entendam isso numa cultura em que a esposa não podia escolher o seu marido, que era essa cultura aqui. Ela tinha que amar aquele a quem ela não nutriu paixão, desejo. Coloca isso nesse contexto agora. Não no nosso, nesse contexto. Agora você observa essas mulheres mais velhas instruindo as mais jovens que se casaram sem desejo, sem atração, sem paixão, a amarem os seus maridos. O que é que as mulheres mais velhas iam ensinar às mais jovens? A sua missão. Como mulher, como esposa, como auxiliadora. A sua missão. Isso é amor. O propósito para o qual você foi criado. Ensina elas. E isso é importante porque descarta toda essa ideia de compromisso, de amor romântico, sabe? Descarta toda essa ideia de romantismo barato, imbuído pelas nossas televisões, pelas nossas músicas, pelas nossas mídias. Descarta completamente. É por causa desse entendimento que casamentos são facilmente destruídos. Porque o amor levou um golpe. O amor do casamento é um pacto de compromisso e fidelidade estabelecido com Deus. E ele levará golpe, sim. Ele será chicoteado pela vida. Ele será açoitado pela vida. Mas não existe a hipótese de abandono, de desprezo. Não existe, porque não é um sentimento. Não é uma afeição. Então imagine essas mulheres ensinando a amar, quando as mulheres mais velhas aqui encontram as mais jovens recém-casadas. Ele gritou comigo. Ele foi duro comigo. Ele não trouxe o meu açaí. Isso aí é demais. Não, aí é caso de... Aí já não tem. Aí é divórcio na hora, não tem como não. Se for com leitinho, então... Aí essas mulheres chamam, eu lhe entendo, minha filha, eu lhe entendo. É duro, não é? Seja condescendente quando vai iniciar o aconselhamento. Você precisa ser condescendente, porque aquela pessoa que está pedindo ajuda, ela sente. E sentimento é sentimento. Você vai dizer, eu estou sentindo isso. Não está sentindo. Ora, se ela está sentindo, como é que você vai dizer que ela não está sentindo? E você ensina como isso fortalece o casamento ao invés de destruí-lo. Como isso mostra outros aspectos do compromisso conjugal que então ela não via, porque ela só via aquele romantismo, aquela paixão, e ela precisa ver outros aspectos que somente a dor, as lágrimas conseguem mostrar. Somente isso. E essas mulheres, agora sábias, mas que também passaram por isso, elas podem instruir, para que as mais jovens não sintam tantas dores como muitas vezes elas sentiram, porque não tinha ninguém para as instruir. E ele continua, né? A serem sensatas. Sensata aqui é do mesmo jeito autocontrole, certo? Domínio próprio. Sóbria, não levada por impulsos. A serem honestas. Honestidade significa sem deficiência moral no caráter. Honestidade, sem hipocrisia, sem deficiência moral no caráter. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. É a mesma palavra em Efésios capítulo 5 para falar de submissas. Serem submissas. Para que isso tudo, irmãos? Olha como é interessante, como elas são instrumentos que evidenciarão na sua vida a palavra de Deus
sendo exaltada. Porque se elas não viverem assim, a palavra de Deus será o quê? Difamada.